Condenado no julgamento do Mensalão, o deputado João Paulo Cunha foi preso hoje em Brasília. Vamos a São Paulo com a editora de política do Jornal das 10, Renata Lopretti. A prisão do deputado, Renata, era esperada há quase um mês, quando o presidente do Supremo rejeitou o recurso apresentado pela defesa. Isso, Mariana, e declarou encerrado o processo de João Paulo para os crimes de peculato e corrupção passiva. Mas o ministro relator saiu de férias sem assinar o mandado de prisão, o que foi feito hoje, e o deputado se entregou no começo da noite. Com João Paulo, são 18 os condenados do Mensalão que estão presos. Na próxima semana, a Câmara vai discutir o processo de cassação do petista, ex-presidente da Casa. João Paulo Cunha se entregou na penitenciária da Papuda, enquanto na frente do Supremo Tribunal Federal, militantes, políticos do PT e familiares do deputado realizavam uma manifestação de apoio a ele. Era o desfecho do mandado de prisão decretado pelo STF no meio da tarde. João Paulo Cunha vai cumprir pena em regime inicialmente semiaberto, porque as penas dos 2 crimes que já transitaram em julgado, corrupção passiva e peculato, somam 6 anos e 4 meses de prisão. Mas aguarda o julgamento de um recurso contra a condenação por lavagem de dinheiro. Se for mantida, a pena total sobe para 9 anos e 4 meses, em regime fechado. O fim do processo de 2 crimes foi decretado pelo ministro Joaquim Barbosa no início de janeiro, mas ele saiu de férias sem assinar o mandado de prisão. Os ministros Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que o substituíram na presidência, não assinaram com o argumento de que, pelo regimento interno da Casa, cabe ao relator fazer isso. Barbosa criticou os colegas por não terem tomado uma decisão. 1 hora depois da expedição do mandado, a Câmara recebeu o comunicado oficial do Supremo. O presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, marcou reunião da mesa diretora para quarta-feira da semana que vem. Vão discutir se abrem ou não processo de cassação do mandato, em função da condenação criminal. Numa indicação de que não pretende renunciar, no começo da noite, João Paulo Cunha divulgou uma carta dizendo estar preparado para o legítimo julgamento do plenário da Câmara e que vai provar sua inocência. Líderes da oposição defenderam a perda imediata do mandato. O líder do PT afirmou que respeita, mas questiona a decisão do Supremo. Agora a gente vai ao Rio conversar com o comentarista de política Merval Pereira. Merval, essas horas finais de liberdade aí de João Paulo Cunha acabaram tendo como símbolo o punho cerrado do vice-presidente da Câmara, André Vargas, do PT, também ao lado do presidente do Supremo, numa cerimônia ontem, no que ficou ali como um símbolo de afronta à justiça. Olha, Renata, isso tem sido um comportamento repetido do PT. O próprio João Paulo Cunha, outro dia, acampou em frente ao Supremo, comeu junto com os manifestantes que estavam ali protestando. Então o PT resolveu tentar desmoralizar o Supremo Tribunal Federal, especialmente o seu presidente Joaquim Barbosa, que pode ter feito, tido alguns exageros. Essa prisão do João Paulo, por exemplo, devia ter sido decretada há um mês atrás, ele não podia ter saído de férias sem assinar a prisão, mas, de qualquer maneira, o Supremo decidiu por maioria e não cabe você pegar um ministro, mesmo que seja o relator, para crucificá-lo. Foi uma decisão do plenário do Supremo e o PT devia aceitar a decisão da Justiça em vez de tentar desmoralizar. Isso é uma atitude política realmente corporativa e muito prejudicial à democracia. É isso que o João Paulo Cunha fez até o momento, agora vai ficar preso e tem que aceitar essa decisão do Supremo. Obrigada, Merval. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. A gente já pontuou algumas vezes aqui no Jornal das 10 a diferença entre os condenados petistas e os demais condenados do Mensalão. Os petistas foram muito mais estridentes nesse processo e o que particulariza a questão de João Paulo Cunha é que ele foi o mais estridente de todos eles. Nenhum outro foi tão longe no confronto com a justiça e especificamente com Joaquim Barbosa. E como o Merval lembrou agora, não foi uma obra de Joaquim Barbosa o resultado desse julgamento. E
Nesses 2 crimes especificamente que transitaram em julgado, peculato e corrupção passiva, João Paulo foi condenado por um placar folgado do Supremo Tribunal Federal. A respeito do crime para o qual couberam embargos infringentes do João Paulo, que é o crime de lavagem de dinheiro, eles vão estar aí numa nova fase de exame, e sobre isso o que a gente tem a dizer aqui é o seguinte: o ministro Luiz Fux, que é o relator dessa nova fase do processo, não tem nenhuma intenção de protelar isso. E quem conversa ali nos bastidores do Supremo fica com a impressão de que o presidente Joaquim Barbosa, a quem cabe colocar o assunto em pauta, vai fazer isso em breve, talvez no próprio mês de fevereiro. Sobre a questão do mandato de João Paulo Cunha, o mandato de deputado dele, vamos ver como reagem com o passar dos dias os petistas. Porque, punhos erguidos à parte, tem uma realidade que a gente percebe nas conversas em privado, que é o seguinte: ninguém quer ficar grudado nesse assunto em ano eleitoral. João Paulo tem sido muito taxativo ao dizer que não renuncia, diferentemente do que fizeram os outros 3 deputados condenados, mas é bom a gente ver como é que vai andar o processo na Câmara para ver qual é a reação dele uma vez já preso. Mariana. Obrigada, Renata.